Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu entro, Senhor, na tua presença, primeiramente para te agradecer por mais um dia, ó Pai. Obrigada, Jesus, por cada livramento em que o Senhor nos deu, Pai. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família em que eu vi essa oração, Pai. Que o Senhor venha falar aos corações, em nome de Jesus, e amém. Boa noite, povo de Deus, entrando aqui mais um dia para honrar a glória do Senhor. Hoje a palavra se encontra em Lucas capítulo 17, o versículo é a partir do 11, que diz: E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria, da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Louvado seja Deus por essa palavra. Meus amados irmãos, nós devemos entender que o Senhor é bom em todo tempo. A palavra do Senhor diz: provai e vede que o Senhor é bom. Esses homens estavam leprosos, já não tinha mais esperança. Mas ele vendo Jesus, ele clamou por a misericórdia de Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos no tempo de clamar, no tempo de se humilhar aos pés do Senhor. Jesus está voltando e muitos são os acontecimentos que nós estamos ali cocheando em dois pensamentos. E enquanto nós estamos dormindo, pensando em dois pensamentos, Jesus nos alerta para que nós clame a Ele, porque a misericórdia dele se renova todos os dias. Esses homens eram 10 leprosos, mas ao ser curado, só um voltou para glorificar o nome do Senhor. Assim é muitos hoje que recebem do Senhor a bênção, recebem do Senhor a cura, mas muitos não voltam para agradecer e nem permanecem na presença do Senhor. O Senhor, ele faz tudo isso, ele cura, ele liberta, ele transforma, mas meus amados irmãos, não se engane quando não voltar para agradecer, porque o Senhor já sabia, ele curou aqueles leprosos, mas ele sabia que aqueles leprosos não iam voltar para agradecer. Assim, muitas das vezes nós somos ingratos, não voltamos para agradecer aquilo que o Senhor fez e até esquecemos ou talvez nem percebemos o que o Senhor fez. Mas aqueles leprosos, eles estavam sem ter vida, não sabia o que fazer. E encontrando Jesus, eles souberam pedir, mas não souberam voltar para agradecer. Meus amados irmãos, tem muitos assim que se encontram dessa maneira. Pede, recebe, mas não voltam para agradecer. E ao contrário, sai criticando a casa do Senhor, sai criticando os pastores, sai criticando os obreiros que ali se encontram. Mas Jesus já sabia de tudo isso que ia acontecer. Mas Jesus não se limitou em curar, ele curou, mas ele sabia que só um ia voltar, porque só aquele que é grato a Deus verdadeiramente volta para glorificar o Senhor, volta para agradecer o Senhor, volta para caminhar com Jesus, porque ele é bom em todo tempo. A palavra dele diz: provai e vede que o Senhor é bom. E ele é maravilhoso, ele é bom, porque ele cura os leprosos, ele cura todo tipo de lepra, porque Jesus, ele é misericordioso. Eles foram curados, mas só um voltou para agradecer. Nessa noite, Jesus pergunta para mim e para você: qual é a tua lepra? O que você carrega que está lhe atrapalhando? Lance aos pés do Senhor, peça misericórdia a Ele, porque Jesus é misericordioso para curar essa lepra, para curar tudo aquilo que não vem do Senhor. O Senhor pode nos libertar, porque Jesus, ele veio para que todos tenham vida e vida com abundância. Enquanto muitos estão padecendo, sofrendo com muitas coisas, preocupações sobre a terra, Jesus nos convida nessa noite para se aproximar dele e fazer ali um clamor diante do Senhor. Arrependei-vos diante do Senhor, porque muitas das vezes nós temos uma lepra em oculto, uma lepra que se encontra no nosso coração. Talvez seja o orgulho, talvez seja a vaidade, talvez seja
alguma coisa e oculto que nós nem percebemos, mas o Senhor nessa noite nos convida a clamar, porque Ele vai ter misericórdia de mim e de você. Clame ao Senhor, peça a Ele misericórdia, porque Ele é misericordioso. Aqueles leprosos não voltaram para glorificar ao Senhor, mas nessa noite o Mestre te chama para glorificar. Bendito seja o nome do Senhor. E caiu-se aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, e a tua fé te salvou. Meus amados irmãos, é necessário nós ter fé na palavra do Senhor, porque muitos já perderam a fé, já perderam a vontade de buscar o Senhor, mas Jesus cura todos os dias, e aquele dia em que nós não vamos buscar o Senhor, é aquele dia em que Jesus está curando lepra, está curando câncer, está curando enfermidade, não importa qual seja a enfermidade que você se encontra, Jesus tem poder para curar. Talvez a lepra seja tão pequena e nós não percebemos que é aquilo no nosso coração, talvez um ódio pequeno, talvez uma mágoa pequena, mas que está destruindo aquilo por dentro. Então peça perdão nessa noite, se arrependa, faça como os leprosos. Eu conheço também um homem que se encontra aqui em 2 Reis. O capítulo é o 5, versículo 1. Naamã também era um homem leproso, era um homem orgulhoso, porque tinha um cargo bom. Ele era leproso, mas no meio da sociedade ele era um homem grande, mas ele era leproso. E dentro da sua casa todo mundo sabia daquela lepra, mas quando ele saía, ele era um homem de guerra, um homem grande, e ele se escondia através das vestes. Mas de Deus, meus amados irmãos, ninguém se esconde. Talvez aquela lepra para o homem ninguém via, mas Jesus conhecia a lepra daquele homem. Então, usando uma menina para falar da lepra daquele homem, ele usou aquela menina que estava sendo escrava. Talvez você hoje, nessa noite, pergunte: por que estou falando de lepra? Porque Jesus nos alerta que tem lepras escondidas, que nós passamos despercebido, mas que Jesus está vendo. Então abra seu coração para que saia toda lepra, todo orgulho, toda vaidade, tudo aquilo que não vem do Senhor. O Senhor te convida nessa noite a se prostrar ao Mestre, a prostrar o rosto sobre os pés do Mestre, para que você seja perdoado, assim como fez aquele leproso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Naamã também era um homem leproso, era um chefe poderoso, mas porém leproso. E quantos são os que estão aí fazendo a obra do Senhor em cima dos altares com seus ternos caros, mas estão leprosos e não percebem que estão ali em cima do altar, mas Jesus já saiu da vida dele, o Espírito Santo de Deus já não habita mais sobre eles. E quando vê esses pregando em cima do altar com tanta heresia, e nos julga nós pequeninos quando vamos pregar a verdade, a palavra do Senhor. Mas cada um que está aqui nessa noite, que está falando da palavra do Senhor, é porque o Senhor nos convidou a falar da palavra dele. E é necessário, meus amados irmãos, que nós venhamos falar da lepra, porque muitos só falam das riquezas, só falam das coisas grandes, e tudo é ignorado quando se fala de cura, quando se fala de libertação, porque agora o negócio é carro, o negócio é casa. O Senhor Deus também nos dá casa, o Senhor Deus também nos dá carro, mas é através do nosso trabalho, é através da nossa dedicação, porque Jesus ordenou que nós vivêssemos do suor do nosso rosto. Mas enquanto muitos estão pregando aí que é tudo muito fácil, Jesus está dizendo para que nós se prostrem aos pés do Mestre nessa noite e peça perdão pela lepra que está escondida no meu e no seu coração, que a lepra venha sair com o poder de Deus, que é o Senhor que faz todas essas coisas. Assim como diz aqui em 2 Reis capítulo 5, fala de Naamã, que diz assim: e Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele
E por ele o Senhor dera livramento aos Círios, e era varão, homem valoroso, porém leproso. Quantos são os que estão fazendo a vontade do Senhor, mas encontram leprosos? Tem muita lepra escondida, meus amados irmãos, que só Deus conhece. Talvez eu e você não possa ver a olhos nus, mas Jesus nos alerta sobre a lepra que está corroendo o nosso corpo, que está corroendo o nosso coração, a nossa mente, e passa despercebida. Mas o Senhor Deus nos alerta nessa noite, porque o Senhor Deus quer limpar toda a lepra, assim como ele fez com Naamã, que Naamã desceu ali os 7 mergulhos, mas ele não queria. Muitas das vezes o nosso orgulho vai impedir de nós descer aos pés do mestre, mas faça o que o Senhor está mandando, coloque o seu rosto no pó e clame ao Senhor, porque ele vai ouvir a minha e a sua oração. Amém, meus amados irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre nós, para nos iluminar os nossos caminhos e falar a verdade que o Senhor quer passar para o povo, porque Jesus está voltando e muitos se encontram afastados da casa do Senhor. É tempo de voltar aos pés do Senhor, é tempo de buscar o Senhor. Volte depressa, você que se afastou dos pés do Senhor. Volte depressa, você que se afastou da casa do Pai, porque Jesus está voltando, meus amados irmãos. Isso é um alerta que o Senhor tem falado não só por mim, mas com muitos que estão aí fazendo o ID de Jesus. E enquanto nós estamos falando, muitos dão risada e até zombam da nossa fé, mas Jesus tem falado não só comigo, mas com muitos que são servos do Senhor, dizendo para que nós se aproxime de Jesus, que os dias estão se aproximando, Jesus está voltando e não é mais tempo de cochear em dois pensamentos. Por isso, nessa noite, arrependa-te, lance aos pés do Senhor, para que toda lepra venha cair por terra, em nome de Jesus. Esse é o recado do Senhor para nós, meus amados irmãos, que o Senhor possa abençoar cada lar, cada família, e que essa palavra venha falar no meu e no teu coração. Amém, meus amados irmãos. Tenha uma noite de bênção, uma sexta-feira de bênção, uma noite abençoada e um sábado de vitória, em nome de Jesus.